Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Então nós devemos enfatizar o pensamento que Deus tem em relação à nossa vida, aos seus filhos, aos filhos do Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez me apresento, nos apresentamos ao teu altar, como aqueles que estão aqui para te servir, somente isso, servir ao Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de te servir. Muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu e o Senhor nos trouxe até aqui, e nós te adoramos por isso, por estarmos aqui, ter chegado até aqui, e lhe pedimos, continue conosco, nos abençoando na ministração desta palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, o profeta Jeremias, ele dá uma ênfase muito grande aqui no plano de Deus para a nossa vida. E quando o Jeremias ele está dizendo aqui, meus irmãos, ele remete e volta, meus irmãos, no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele está falando, e ele lembra, pensamos que ele tem uma lembrança de Deuteronômio capítulo 30, do versículo 1 ao 10, que é exatamente isto que a palavra está nos dizendo. Então, meus amados, o Senhor, ele tem um plano em relação à nossa vida, que ele é imutável. E ele é imutável, e eu digo por quê? Porque ele nos traz paz e não traz mal à nossa vida. É isso que o Jeremias acabou de nos dizer aqui. Então, meus irmãos, Deus, ele não havia encerrado o seu relacionamento conjugal. Ele está dizendo aqui. Então, meus irmãos, ele se lembrava das suas promessas. Então, aí que eu olho para Deuteronômio capítulo 30, do 1 ao 10, da promessa de restauração. Meus amados, essa palavra ela é muito preciosa para a nossa vida, mas muito preciosa, porque em dias, meus irmãos, de verdadeiras turbulências, em dias, meus irmãos, que as notícias chegam de uma maneira, se nós ouvirmos todas, meus irmãos, ela chega a nos assustar, e nós ficamos meio que sem saber o que fazer, e será onde está Deus nesse negócio, o que está acontecendo? Querido, eu quero te dizer que a nossa esperança, ela está em Deus, e nos dias difíceis nós devemos colocar a nossa esperança em Deus. Esperança é confiar em uma coisa boa, é fé em um dia melhor, é fé que amanhã será melhor, é fé que daqui a alguns dias será melhor, é fé que Deus nos dará vitória ali na frente para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, nós olhamos para tudo isso e nós ficamos às vezes desesperados, sem esperança. Ontem eu e a minha esposa, vocês vão entender o que eu vou dizer, não fiquem bravos, nós nos precavemos de todas as formas possíveis para sair ontem um pouco de casa, e saímos, passamos em um restaurante que nós gostamos de ir, que estava aberto, eu e Rosana, e fomos almoçar. E o restaurante, obviamente, tinha eu e nós, o casal, os garçons e mais uma pessoa. E nós já conhecemos esse pessoal há muito tempo, os do restaurante. Garçons, o proprietário, o gerente, nós nos relacionamos ali com todos, de alguma forma, nós falamos com eles. E a menina que nos atende sempre, ela veio até nós e ela olhou para nós e começou a chorar, porque são dias de desesperança. E eles me reconhecem como pastor, e me conhecem como pastor, e disseram para nós, ela diz: pastor, o que eu vou fazer da minha vida? Mais ou menos assim: eu preciso viajar, tenho que ir para minha terra, o restaurante fechou, foi o último dia de funcionamento dele ontem, até que você resolva tudo, ele está fechado, o estabelecimento está fechado. Meus amados, e as lágrimas correram, ela olhava para nós e chorava, ela olhava e chorava,
e nós, depois quando saímos, eu e Rosana compartilhamos, e meus irmãos, isso é uma verdade. A esperança de muitas pessoas nesse momento, não é que está em Romério, não é que está em Rosana, a esperança está em Cristo, e deve estar em Cristo, mas nós, meus irmãos, somos aqueles que o Senhor escolheu para esse momento de grande dificuldade, e o Jeremias está dizendo que o plano dele em relação à tua vida e à minha vida, ele é imutável, ele continua com você, a promessa dele para a tua vida, ainda que você esteja na sua casa impedido de estar no culto cultuando a Deus, de estar na igreja adorando a Deus, ele continua. Tudo que Ele te prometeu continua de pé, e Ele é poderoso para te abençoar. Meus irmãos, no Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, ainda Abrão, não Abraão, Abraão logo após vai ser o Abraão, mas meus amados, a palavra diz assim, o próprio Deus falando com Abrão, ele diz assim: anda em minha presença e ser perfeito. Isso é, meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso falando para Abrão: anda em minha presença e ser perfeito. Querido, o que é ser perfeito na presença de Deus? O que é ser perfeito nesses dias? O que é ser perfeito no tempo da turbulência, do problema, da luta, das dificuldades? Irmãos, ser perfeito é andar com Deus, é quando essas pessoas olharem para nós, eles possam ver em nós algo que nós possamos entregar a eles, eles possam ver em nós o amor. Andar com Deus, meus irmãos, não é você ir no mercado agora e comprar tudo que tem lá e deixar outros sem. Andar com Deus é você agora olhar talvez para um que esteja mais necessitado do que você e você poder ajudá-lo. Andar com Deus é você hoje olhar para a tua família e ver quais são as necessidades, pontuar elas, talvez ajudar de alguma forma. Se você não puder ajudar materialmente, ajude espiritualmente, orando, clamando a Deus pela vida de cada um. Andar com Deus é olhar para a cidade de Indaiatuba, é olhar para Campinas, olhar para o estado, olhar para o Brasil, e nós orarmos e pedirmos a graça e a misericórdia de Deus para que Ele alcance a cada um, cada lar, cada igreja, cada irmão nosso, e entender que Deus está nesse propósito e Ele tem nos abençoado. Eu falei hoje pela manhã e até agora à tarde disse, meus irmãos, Deus não está castigando ninguém, porque Deus não nos traz o castigo, mas Deus, Ele traz a disciplina dEle sobre o teu povo para nos ensinar. Eu não sei o que é que Ele está ensinando, eu não sei como Ele vai ensinar. O que eu sei é que Ele está nos disciplinando, meus irmãos, e Ele está conosco, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está cuidando de nós. E Ele fala para o Abrão: anda em minha presença e ser perfeito. Ser perfeito é você fazer a vontade de Deus. Ser perfeito é você clamar a graça e a misericórdia dEle, para que você possa caminhar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós conhecemos a história da Ana, que está em 1 Samuel capítulo 1. E nós sabemos, meus irmãos, que Ana também viveu um tempo de turbulência na vida, não esse que nós estamos vivendo hoje. Um tempo de desesperança. Ela queria gerar um filho e ela não gerava. Ela tinha dificuldade em relação a isso. E via, meus irmãos, a Penina, eu tenho e você não tem. E ela perdeu a esperança. Ela ficou triste, ela ficou magoada, ela ficou como uma derrotada. Mas, meus irmãos, o próprio Eli, o sacerdote, disse para Ana, ela orava, e ele repreendeu ela, até achando que ela estava bêbada, o quanto que ela orava. Então, minha querida, meu querido, eu quero te dizer, nós não somos os que os outros dizem que somos, nós somos o que Deus diz que somos. E ponto. As pessoas podem dizer: ah, mas você não é crente, ah, mas você não é isso, você não é aquilo. Nós somos o que Deus disse que somos. Ana, meus irmãos, não olha para a palavra do Eli, do sacerdote, ela não olha para a palavra atravessada do seu pastor naquela época, mas ela guarda a boa palavra. Deixe de olhar, eu disse aqui na última quinta-feira, deixe de olhar para os profetas do caos
E com isso eu não estou dizendo que você deva ser um incoerente, não é isso, mas deixe de olhar para os profetas do caos e olhe para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E se eu pudesse dizer isso, não atrapalhe Jesus, não atrapalhe o Eterno, não atrapalhe Deus. Ele está no controle de tudo, querido, querida. Ele tem o controle de todas as coisas e Ele nos abençoa. Ele cuida da igreja, Ele cuida dos seus, Ele cuida dos seus escolhidos, e Ele pode nos dar vitória cada dia, e Ele pode nos guardar, nos levantar para a glória dEle, para a glória de Deus. Então, meus amados, o texto conhecidíssimo de Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: e sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Sabe o que o Paulo está falando, meus irmãos? A igreja que estava em Roma, Paulo, ele olha para as dificuldades e ele enxerga o controle de Deus. Querido, eu quero te dizer, olhe hoje para a tua dificuldade e veja o controle de Deus sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, isso sim é uma forma maravilhosa que o Paulo está nos ensinando de enxergar as nossas lutas, as nossas dificuldades. E essas lutas, elas abriram um caminho, meus irmãos, para o Paulo, para que ele pudesse pregar o Evangelho. E eu também não sei dizer se isso que nós temos vivido não abrirá um caminho para que o Evangelho alcance outras pessoas, outras vidas, se convertam e se rendam a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Eu não sei, meus amados, quais são os propósitos de Deus nisso que Ele está fazendo. Eu sei que Ele está fazendo, que Ele está trabalhando. Então Ele está dizendo que o caminho está sendo aberto para que o Evangelho ele seja pregado. E o Paulo fala lá em Filipenses capítulo 1, do 12 ao 26, ele testemunha a igreja de Filipe, e ele fala que a sua dificuldade, a sua prisão, em meio à luta dele, meus irmãos, Jesus foi pregado. Em meio à sua luta, Jesus precisa ser pregado. Em meio à sua dificuldade, Jesus precisa ser pregado. Nós sabemos que ali, em Filipenses capítulo 1, ele relata que, meus irmãos, ele pregou, ele evangelizou. Meus irmãos, com isso, nós voltamos lá em Atos 28, 16 ao 31, e ele alcançou toda a guarda pretoriana, pregando o Evangelho. Ele estava preso, mas o Evangelho não está preso. Nós devemos continuar. Eu e você precisamos continuar. Nós precisamos levantar, alçar a nossa voz, orar, clamar a Deus, como Daniel. Hoje eu falei lá em casa, como Daniel, nós devemos orar pela manhã, devemos orar ao meio-dia, devemos orar durante, meus irmãos, o dia, devemos orar no final da tarde, às 18 horas. Levanta um período de oração, levanta um tempo de oração na tua casa. É momento de você colocar isso em prática na tua casa, você fazer um culto no teu lar, você compartilhar a palavra, você dizendo quanto Deus é bom. Sente à mesa com os seus da sua casa. Você não pode sair, não pode ir a lugar nenhum, mas sente com os seus e glorifique a Deus. Tenha um tempo de oração, busque a Deus, ore a Deus. Deus há de ouvir a oração da igreja, a oração do povo, e Ele pode nos dar vitória, porque Ele é um Deus que dá vitória ao seu povo, e ao Senhor toda a glória por isso. Que Deus, meus queridos irmãos, Ele seja glorificado, Ele seja exaltado, Ele seja, meus irmãos, nesse tempo falado, meus irmãos, levado às pessoas que estão sem esperança, às pessoas que perderam a esperança. O profeta Daniel, meus irmãos, ele nos fala no capítulo 11, no versículo 32, o versículo 31 e 32 do Daniel, a palavra fala assim, eu vou ler os dois: e sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá.
Aí, meus irmãos, ele faz um paralelo daquele que é de Deus e do que não é de Deus. Mas ele diz assim: a você e a mim, o povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas. Queridos, queridas, em nome de Jesus, ainda que você hoje não veja essa possibilidade humanamente falando, eu quero te dizer que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Nós veremos as maravilhas de Deus. Não desanime, não pare, olhe para Cristo. E se o dia mal chegar, olhe para Cristo. Se a enfermidade chegar, olhe para Cristo. Se a tempestade chegar, olhe para Cristo. Se o deserto chegar, olhe para Cristo. Ele vai suprir a tua necessidade, Ele vai te abençoar. E eu não prego o evangelho de determinismo, mas eu creio que é o evangelho da graça, porque Deus é bom e eterno na sua misericórdia. No meio da sua disciplina, Ele cuida de você. No meio da tua disciplina, Ele cuida da tua empresa, dos teus negócios, Ele cuida do seu salário, Ele cuida. Ele é Deus e Ele é abençoador sobre nossas vidas. Querido, não perca a esperança, ainda que os dias sejam ruins. Eu estou repetindo isso bastante. Por que eu digo? Meus amados, eu moro em Campinas, e todos nós sabemos, e uma cidade, uma metrópole, não é uma cidade pequena. Então você imagina eu sair na janela do meu apartamento. Eu moro numa avenida movimentada e nós não vemos por minutos ninguém passar, alguns carros, pessoas transeuntes, pedestres, quase ninguém, a não ser um ou outro ali que está andando com seu cachorro na rua, mas é só. Restaurantes na nossa região estão fechando todos, irão fechar mais a partir de amanhã ou terça-feira, salvo engano. Então você diz assim: pastor, mas como tem esperança no meio disso? Querido, Deus está comigo, Deus está com você. E Ele fala com Abraão: anda em minha presença. Então Ele está fazendo um convite: anda comigo aqui. Ele está fazendo um convite para a sua casa: anda comigo, continua aqui comigo, eu estou com você, eu vou te ajudar. Espera mais um pouco, vamos para frente, ora, busque a Deus, vamos para frente. Deus está cuidando de tudo, em nome de Jesus. Então, meus amados, eu vou terminar agora. É um texto que também eu falo muito dele. E quando o Senhor Jesus, Ele fala em Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que eu estou convosco, no final do versículo, todos os dias da sua vida. Lá no Josué, o texto que eu compartilhei, salvo engano, ontem ou hoje, no capítulo 1, a palavra do Senhor fala assim por Josué: não te deixarei, não te desampararei. E aqui Jesus Cristo está dizendo: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Querido, agarre-se a essa promessa. Jesus, Ele está com você todos os dias da sua vida. Até quando? Até a consumação dos séculos. Ele não te abandona, Ele não me abandona, Ele não nos abandonará. Mas pastor, e as dificuldades, e as lutas, e talvez agora a escassez, e talvez a diminuição do ganho, e talvez, querido, Deus é supridor da necessidade do seu povo. Ele não deixou faltar até hoje, Ele não permitirá que falte, porque Ele é Deus, e Ele continua cuidando de nós, e nos abençoando, e vai cuidar de nós, ainda que seja no desertão. Ele cuidará da sua igreja para a glória do Senhor. Que você possa crer nessa palavra, que você possa crer que há esperança para os filhos de Deus, há esperança em dias difíceis, há esperança para os escolhidos do Senhor. Esperança é fé em um dia melhor, esperança é confiar em uma coisa melhor amanhã. Hoje pode ter sido difícil, mas amanhã pode ser melhor. Isso é esperança em Cristo, o nosso Salvador. Amém?